Amém, queridas. Vamos para mais um momento de ministração? Animadas? Então, a próxima pessoa a ministrar para nós é Fernanda Preus Domingos. Casada há 9 anos com o Eduardo Domingos, mãe da Amandinha, de 4 anos. Foi ordenada ao Ministério Pastoral em 2022. Meu Deus, não. 2022, por favor. Juntamente com seu esposo, são coordenadores do Ministério Pastoral aqui da IARN, em Curitiba. Tem formação em Teologia pela ITM e é graduada em Direito pela PUC do Paraná. Com pós-graduação em Direito Processual Civil, tem trabalhado e ministrado intensamente ao corpo de Cristo com o objetivo de inspirar mulheres a se tornarem mais parecidas com Jesus. Essa altura da vida, quando a gente tem filho pequeno, a gente perde o nojinho de tudo, né? Quem tem filho sabe o que é isso. A gente brinca, né, da garrafa d'água com um pedaço de arroz, essas coisas, né? É a vida. Então, gente, chegou a penúltima ministração da nossa conferência. E eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que o Senhor tem me chamado na chincha, assim, nos últimos tempos. E tem muito a ver, acho que quase com a realidade de todas as mulheres, né? Desde que a gente é pequenininha, e eu falo, desde que eu era pequenininha, minha mãe está aqui que não me deixa mentir. Eu ouço dela, né, dizendo que a casa é responsabilidade da mulher. A gente ouve isso das nossas mães, das nossas sogras. A gente ouve dos nossos líderes, amigos. E até mesmo na Bíblia. Quando a gente pega para ler, a gente vê que é a nossa responsabilidade. Mas muitas vezes a gente não entende o real significado disso, né? A gente tem isso como um peso, como algo ruim. Porque... eu já vou explicar o porquê. E... da mesma forma como algumas coisas não são colocadas no decorrer da nossa vida, você é adolescente, você escuta que você não pode fazer sexo antes do casamento porque isso é errado. Mas ninguém te explica o porquê e muitas vezes você não entende a razão de determinadas coisas. E de igual forma, o Senhor, através de um livro que eu estava lendo e de algumas coisas que eu estava pesquisando, Ele começou a ministrar muito meu coração a respeito disso, né? E quanto antes a gente entender, né, seja da pessoa mais velha ou a mais nova que estiver aqui, que essa atribuição é uma coisa maravilhosa que Deus deu a gente, que não é um peso, não é algo ruim. E a gente não dá o valor que isso realmente tem, né? E o Senhor, Ele nos coloca como guardiãs de nossos lares. E esse é o tema da ministração, guardiã do lar. Biblicamente, o conceito de guardiã, meu marido adora falar a respeito disso, né? Da lei da primeira menção. E se você for lá para Gênesis 2:15, vocês não precisam abrir, vocês podem só anotar, tá bom? E se alguém quiser as referências, alguma coisa, eu mandei um WhatsApp, acho que para todo mundo aí, ontem. Só me pedir que eu mando, tá bom? Que daí vocês podem ficar mais à vontade. E se a gente for lá, está escrito o quê? O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Qual que era a incumbência de Adão e Eva? Cuidarem do jardim. Eles eram guardiões desse jardim. E o guardar, ele vem do hebraico, que significa alguém que guarda, vigia ou protege alguma coisa. E quando a gente pensa na mulher bíblica, que a gente já cansou de falar várias vezes aqui, de Provérbios 31, a gente vê que ela realmente era uma mulher que guardava a sua casa. Ela sempre estava atenta ao bem-estar de todo mundo que estava na sua casa. E muitas vezes, quando a gente vai pregar a respeito disso, da mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede o dos rubis? Ela faz um monte de coisa com o pé nas costas, né? E a gente pega e traz isso com peso, assim, de... meu Deus, é algo que eu nunca vou conseguir na minha vida. É algo que eu nunca vou conseguir, porque assim, só de ler eu tô cansada. Porque, tipo, passar a noite cuidando do meu filho já me deixou tão cansada que eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Ou eu trabalhei o dia inteiro e eu ainda tenho que chegar em casa e fazer um monte de coisa e eu não vou dar conta disso. E se a gente olhar o que ela fazia?
Em primeiro lugar, ela garantia que as necessidades básicas do seu lar, de todo mundo lá, fossem atingidas. Ela planejava o seu dia, administrava o seu lar. Ela administrava, não necessariamente ela fazia com as suas mãos todas as coisas, porque ali diz que ela tinha servos, aos quais ela delegava cada uma das coisas e das atividades que deveriam ser feitas. E muitas vezes a gente precisa aprender a delegar, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu sou o Du, até esses dias a gente estava em casa com os amigos, né, com a Evelyn Kerrison, e daí ele precisou sair porque acho que ele tinha um compromisso da igreja. Daí eles perguntaram, você precisa de ajuda? Eu, não, Teodoro, ela não vai pedir, mas ajuda. E de fato é verdade, muitas vezes a gente não sabe pedir ajuda, né? E não é só com relação, muitas vezes, às coisas de casa, às vezes é com relação às outras áreas da vida, com relação a um problema no casamento, como foi citado aqui anteriormente, às vezes é uma dor que você tem, que você não pede ajuda e que aquilo acaba quase que te sufocando e te matando, e a gente precisa aprender a delegar, a pedir ajuda, a entender que a gente não dá conta de tudo sozinho. Até, acho que foi ontem, eu tinha que estava fazendo alguns doces, algumas coisas aqui da conferência, e daí eu acho que mandei uma mensagem, eu liguei para a Ana Vitória, acho que eu liguei, eu falei assim, Ana, eu vou te dizer uma coisa que eu não digo com frequência. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que você faça o brigadeiro para mim. Se você fizer o brigadeiro, enquanto isso eu faço outras coisas e o negócio acontece. E muitas vezes a gente precisa aprender, ter humildade suficiente para pedir ajuda. Porque ao nosso redor existem muitas pessoas dispostas a nos ajudar. Assim como a gente tem a Damares, que nos ajudou fazendo os cartõezinhos. Ah, e outra coisa, vocês viram os bloquinhos também, né? O marido da Jaque, coitado, não dormiu direito essa semana fazendo as nossas coisas. E fizeram todas as lembrancinhas dos preletores e tudo mais, das meninas. E assim, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Muitas vezes a gente acha, mas eu dou conta, eu dou conta. Eu sempre tive muito disso, né? De, eu consigo fazer, eu consigo fazer, eu consigo fazer. Mas às vezes não dá. A gente tem que aprender a pedir ajuda, porque existem pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar a dividir a carga conosco. E continuando, ela cuidava das necessidades, com a casa em ordem. Com a casa em ordem. Com a casa em ordem. A minha casa hoje não está em ordem, porque eu estava fazendo doces e ficou tudo bagunçado. Aposto que a sua também não, nem a da Jo, né? Mas amém, amanhã a gente arruma, né? E o que ela fazia, ou seja, isso que ela fazia dentro da casa dela, que era cuidar da casa dela, colocava ela no meio do núcleo da sociedade. Porque ela estabelecia dentro da casa dela como as coisas deveriam ser e tudo funcionava bem lá dentro. E o que é esse funcionava bem? Ela fazia o que ela precisava fazer dentro da sua casa, ela dava atenção aos seus filhos e ao seu marido. E o que acontece? Assim como a gente escutou aqui, né? Acho que foi a pastora Suelen que falou, né, da gente dar essa atenção, fazer as coisas pela nossa família, a gente está ali. E muitas vezes é isso que a nossa família precisa, é do nosso amor, é do eu te amo, é do servir. E a partir de que ela fazia as coisas da casa, ela então fazia as coisas de fora. E muitas vezes a gente, como mulheres que trabalham fora, que fazem 1 milhão de coisas, a gente se encarrega de tudo que existe do portão para fora, e quando dá, a gente se encarrega do portão para dentro. É um erro, né, minha gente? E se a gente for para o Novo Testamento, a gente pega em Timóteo, Tito, eles encorajam as mulheres a serem trabalhadoras domésticas. Tem umas mulheres que escutam a respeito disso, quase fazem o sinal da cruz, de desespero, de tipo, eu não quero fazer as coisas da casa, eu não quero fazer o serviço doméstico, eu não quero me ocupar das coisas da casa, eu não quero limpar, eu não quero cozinhar, eu não quero servir a minha família. E se a gente for analisar lá no original das palavras que vem a respeito disso, desse... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Desse trabalho doméstico, disso, ele fala a respeito de uma palavra aqui, oikouros, que significa, oiko é morada, casa ou templo, e ouros, guardar, vigiar. E aqui, a gente vai novamente para o que está em Gênesis. Então, o que acontece? Qual é a nossa função como mulher? Como guardiã do lar? A nossa função é guardar e vigiar. Se eu penso em vigia, eu penso num porteiro, numa pessoa que cuida. Quando você vai lá visitar sua amiga, ou quando uma amiga vai te visitar no prédio, ela toca o interfone, o porteiro pergunta quem é. E, claro, não é ele que decide porque ele pergunta ao morador, mas
ele pode barrar uma pessoa e essa pessoa não entrar. Você já parou para pensar que, como guardiã da sua casa, o seu dever é guardar e cuidar do que entra ou não entra na sua casa? E aí eu não estou dizendo, vamos escutar música de não sei o quê, vamos assistir não sei o quê. Não, não é só isso. É você guardar e cuidar espiritualmente, você determinar e bater o pé e dizer, aqui na minha casa não, nos meus filhos não, na minha família não. Quando acontece alguma coisa com o seu filho, com a sua filha, com o adolescente, com isso, com aquilo, é você olhar, se posicionar e falar, aqui não vai acontecer. Eu lembro, o Du sempre usa de exemplo uma besteira, mas que a Cineia compartilhou com a gente, de um dia que o filho dela estava quase reprovado na escola, e daí disse que a professora chegou e falou assim, mãe, ele vai reprovar. Aí ela disse, ele não vai reprovar, senão eu cubro ele de porrada. Mas não, ela não ia cobrir ele de porrada, mas é uma força de expressão. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Ele passou de ano. Por quê? Porque tinha uma pessoa determinada. E muitas vezes é essa raiva santa que a gente precisa com relação a tudo dentro da casa da gente, para as coisas funcionarem. A gente precisa desse, aqui não. Aqui não. Muitas vezes a gente é muito passiva. Então, aqui eu já falei, do porteiro, tá. Então, assim, você acha que, sinceramente, Deus chamou, vamos voltar lá em Gênesis, quando Adão e Eva eram guardiões do jardim. Você acha que Deus chamou Adão e Eva para serem empregadas domésticas? Você acha que a visão de Deus era que eles fossem, que eles olhassem para tudo e falassem, de novo tudo eu nessa casa, porque se eu for embora vocês vão sentir minha falta, porque vai ter roupa em pilha e ninguém vai lavar, porque nenhuma louça vai ser lavada, porque ninguém enche a garrafa de água, porque ninguém bota água na forminha para virar gelo, só eu que faço tudo, eu estou sobrecarregada. Tipo, só muda de endereço. A minha mãe falava, eu falo. Muitas vezes. Falava em nome de Jesus. Então, assim, se você olhar lá na Bíblia, 2 Timóteo 5,14. Portanto, aconselho que as mais jovens se casem. Ali ele fala das viúvas, mas as jovens se casem. Tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo motivo para a maledicência. Guardar a casa quer dizer ser o chefe da família. Mas aí eu não estou dizendo, eu vou virar o general, o chefe da minha casa. Não, entenda isso de forma bíblica. Não como uma mulher que assume o controle e passa por cima do marido, mas alguém que cuida daquilo que está nas suas mãos. Tá? Chefe da casa, governar a família, guiar a casa, exercer a autoridade na casa, com a ênfase no domínio absoluto, como déspota, governar ou administrar a casa, ou um assunto doméstico de uma família. É bem diferente do que ser uma empregada da casa. É muito diferente de ser só a mulher que limpa banheiro, que 5 minutos depois que limpou, alguém foi lá e sujou. Né? É bem diferente de muitas vezes essa visão que nós temos, que a gente coloca todo um peso sobre aquilo que a gente precisa fazer, quando na verdade o Senhor não nos chamou para sermos empregadas dos nossos familiares. Ele não nos chamou para sermos passivas, mas para que a gente seja mulheres com responsabilidade e autoridade para definir a ordem em nossas casas. Devemos vigiar nossos lares como um porteiro, decidindo o que será ou não permitido. Nossa casa é nosso templo, que deve ser guardado como um santuário para nossas famílias. Exercemos o governo, não somos serviçais ou escravas. Nossa casa é nosso reino de autoridade. É muito lindo falar, né? Difícil é viver. Mas, como que estão as coisas hoje? Porque hoje, se você olha, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, uma pessoa formada. Esses dias eu vi uma postagem de uma moça que tinha feito, não sei o que lá em Harvard, não sei mais o que, e ela largou tudo e cuidava da família. E muitas pessoas comentando, que absurdo, você vai para uma faculdade tão boa para você cuidar da sua casa. Tipo, a sua casa é ruim, o mercado de trabalho merece você, mas o seu marido e seus filhos não merecem. Já parou para pensar dessa forma? Que talvez você seja uma pessoa formada ou com pós, sei lá, com doutorado, com mestrado ou com qualquer outra coisa, mas que não existe lugar melhor do que você
dedicar o seu serviço, muitas vezes o seu cuidado e a sua atenção àqueles que estão ali dividindo casa com você? Você já parou para pensar nisso? E quando que tudo mudou dessa nossa mulher virtuosa para a mulher que a gente tem hoje? Para a mulher cansada, sobrecarregada, que enxerga tudo isso como peso. Eu estava pesquisando e eles remetem ali, Segunda Guerra Mundial. Os homens precisaram ir para a guerra, as mulheres ficaram em casa. Quem ia trabalhar fora? Se as mulheres estavam sozinhas. As mulheres, então, foram trabalhar. Acabou a guerra, os homens voltaram. Tchau, mulheres, os homens voltam a trabalhar. E aí, como que era para essas mulheres que experimentaram algo diferente? Que experimentaram estar fora, fazer as coisas? Elas foram simplesmente descartadas. Então, elas eram trocadas porque a mão de obra delas não era tão efetiva quanto a mão de obra dos homens, porque nós não somos tão fortes quanto os homens, por mais que tentem provar que somos todos iguais, e blá, 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 blá. Sinceramente, se você pegar fisicamente, eu não aguento carregar o que meu marido carrega nas costas, e nem quero. Um princípio que eu tenho para mim, quando a gente faz compra no mercado, a gente carrega papel higiênico, alface e coisas leves. Ovo para não quebrar. Exatamente, ovo para não quebrar, porque senão vai quebrar. Por quê? Porque Deus fez os homens fortes. E se a gente estiver sozinha, a gente troca galão de água mineral, porque a gente consegue. Mas se tiver um homem, a gente faz... Pergunta para minha mãe se não é verdade. É verdade? Não que ela faça, que a minha mãe é forte, mas eu, se tiver quem troca, preciso de ajuda, quer que carregue? Quero. Mas se precisar, a gente dá conta. Claro que dá, a gente consegue. A gente estava falando a respeito disso esses dias, né, Dé? Se precisar, uma vez eu troquei chuveiro na casa da minha mãe, porque eu pedi para o meu padrasto, e ele não trocava. Eu fui e troquei. Porque, a gente consegue, mas a gente não precisa. E quanto antes a gente aprender que muitas coisas a gente não precisa, e que você pode permitir que seu marido seja a bênção, é melhor pra gente. Quanto antes a gente... Porque assim, os homens gostam de fazer coisas de homem, abre isso pra mim, carrega isso pra mim. Eles se sentem... E é real. Só que daí você vai na tua cozinha, você abre tudo sozinha, você faz tudo sozinha, você alcança tudo sozinha. E ele fica lá. Eu peço. Essa parte eu peço. Então, essas mulheres, elas foram tidas como insuficientes para o trabalho, incapacitadas, e foram para o castigo doméstico, voltar para casa, para o serviço. Elas não eram mais as guardiãs dos seus lares. Elas eram mulheres que estavam em suas casas, fazendo o serviço doméstico, não querendo estar lá. Elas não queriam mais estar dando destino aos seus filhos. Elas não queriam mais estar como porteiras, cuidando do que entra, do que sai e do que vai acontecer. Não mais. Porque aquilo tudo se tornou um peso. Elas não eram mais as governantes. E se você parar para pensar, o que acontece com muitas mulheres? A mulher hoje deixa de trabalhar, vai cuidar dos filhos. Os filhos crescem, saem de casa e a mulher fica sem saber o que ela é. Porque ela era só mãe. Não que isso seja só, porque não é só. Quem tem um filho sabe, quem tem 3 sabe mesmo. E quem tem 4, que Deus te abençoe. Porque não é fácil. Gente, eu brinco, eu sempre falo para o Eduardo, eu não sei se eu daria conta. Claro que se a gente tiver filho, a gente tem que dar, né? Mas eu não sei se eu conseguiria dar conta. Que nem a Dé teve gêmeos e tudo mais. Meu Deus. Eu não sei se eu ia conseguir. Eu ia chamar ela para ir lá para casa, né? Porque ela já sabe como é que funciona. Mas quando esses filhos saíam de casa, quem já ouviu falar na síndrome do ninho vazio? Que tem muitos casais que os filhos crescem, se casam e o casal se separa. Porque a mulher só se dedicava aos filhos e quando ele sai, ela não tem mais ao que se dedicar. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. E o que aconteceu? Agora, nós conquistamos o direito de trabalhar fora. Mas nós conquistamos o direito de trabalhar fora enquanto a gente tem todas as nossas responsabilidades. Que ótimo, né? Então, quem não foi trabalhar ficou com o filho em casa e sem uma identidade. Porque ela não aceitava estar em casa, ela achava que ela tinha que ser mais.
Ela apenas limpava e cuidava das coisas. E viraram mulheres de meia idade que começaram a ficar doentes e precisar tomar remédios para depressão e tudo mais. Por quê? Porque elas não viam mais isso como suficiente estar fazendo. Ninguém mais estava guardando o celular, o conceito bíblico foi perdido. E vamos pensar em 4 situações. 1. Nós mulheres somos capazes dentro da nossa casa de sermos somente empregadas domésticas, de executar nosso trabalho da casa e nosso único valor é cuidar de filhos, cozinhar e limpar. Quem já pensou nisso alguma vez? Meu valor é só fazer isso. Porque se um dia eu parar de fazer isso dentro de casa, aí vocês vão perceber. E tal. As mulheres, como os homens, só têm um sucesso se trabalharem fora de casa. Cuidar dos filhos e do marido é como aceitar que não somos capazes de fazer qualquer coisa e que não há outro propósito, como se fosse um castigo. E se ficamos em casa, estamos jogando fora o nosso potencial. Gente, não existe isso de jogar potencial fora, cuidando da família, cuidando de algo que Deus depositou nas nossas mãos. Outra situação, depreciamos o lar como centro da família. Ele vira só um lugar de dormir, guardar as coisas, apenas uma casa, não mais um lar. Você conhece pessoas que ficam tanto fora de casa, tanto trabalho, tanto buscam, tanto fazem as coisas que parece que na casa dele ele está num hotel? Que não, a pessoa parece que não tem vínculo com as pessoas da casa? Tipo isso. E a 4ª opção, que a mulher pode fazer tudo. Sabe aquela coisa do lugar da mulher aonde ela quiser? Eu quero ir para o shopping. Quero viajar. Mas nem sempre dá, né, gente? Mas nenhuma dessas opções coloca a mulher como o Senhor nos chamou para ser. Nenhuma dessas opções coloca a nossa família, nosso marido, os nossos filhos, como uma prioridade nas nossas vidas. Em todas essas possibilidades que eu falei aqui, a mulher não está feliz porque ela não enxerga que a casa dela é boa o suficiente para ela estar com eles e cuidar deles. Nenhuma dessas opções nos coloca como a mulher que Deus nos chamou a ser quando Ele nos criou no Éden. E muitas vezes, em várias coisas da nossa vida, a gente precisa largar esse padrão do mundo de que tá ruim e tá errado. Seguir o modelo de família, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e a gente precisa voltar para o padrão bíblico. A gente precisa ver o nosso lar como aquilo que Deus projetou para ser. A gente precisa pisar no freio e voltar. Voltar lá para Provérbios e ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Hoje nós temos pessoas que terceirizam a educação dos filhos a uma escola. Que professores são responsáveis. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela era professora de uma escola. Ela falava assim, porque essa criança me chama de mãe, porque ela passa mais tempo comigo do que com a mãe. E tem crianças que ela citava, né? Comeram a primeira vez comigo, andaram comigo, dormiam, porque eu já entregava jantada de banho tomado. Então os pais só levavam a criança para casa dormindo e me traziam no outro dia. Será que é para isso que Deus quer que a gente tenha filhos e encha a terra? Para a gente encher as escolas de crianças? Será que é só isso? Eu acho que não. A nossa casa precisa ser um santuário de paz para a nossa família. Eu lembro de um colega de trabalho, é muito interessante, eu não lembro nem o nome dele, mas eu lembro que em toda reunião ele falava, quando era no final da tarde, meu Deus, está quase na hora de ir para casa, eu vou ter que ir para casa. Daí, meu Deus, mas eu gosto tanto de ir para casa, tá com o Du lá, de boa. Assim, ele sempre falava como assim, meu Deus, ele não, é que a minha mulher é muito chata. Vocês já pensaram você ser a mulher chata? Que o cara fala, acho que eu vou fazer hora extra, porque é melhor fazer hora extra do que estar com ela. A gente precisa resgatar a nossa casa. Nossa casa precisa ser um lugar de paz. A gente tem que ter dentro da nossa casa autoridade e responsabilidade naquilo que Deus nos deu. Deus nos deu a possibilidade de moldar a sociedade através dos serizinhos pequenininhos que moram com a gente. Porque se eu crio meus filhos, se a gente pegar aqui, cada uma das... Acho que na lista a gente fechou em 75, 76 mulheres. Se cada uma das 76 mulheres aqui tiverem filhos, seja um filho ou 2, enfim, a gente está falando
de 76 crianças, ou 152 crianças, se tiverem mais que um, que vão fazer a diferença nessa terra, que serão crianças, jovens e adultos criados com senso de propósito e direcionamento, que vão mudar essa sociedade. Porque se a gente continuar fazendo como a gente está fazendo, colocando para a nossa família como se tudo fosse um peso, como a Isa citou, tá difícil, né, mãe? Né? Tá difícil, né, mãe? Se a gente continuar dessa forma, os nossos filhos, as nossas filhas ou as nossas noras, porque o nosso filho vai casar vendo a gente sofrendo e vai falar assim: amor, você não vai cuidar da casa. Você não vai cuidar, você vai trabalhar fora, fazer mestrado e doutorado, e a gente vai ter alguém que cuide. Aí você vai ter uma pessoa o dia inteiro cuidando do seu filho. Nossa, que legal. Você não pode nem reclamar, porque não é você que está educando. Como é que você vai corrigir se não foi nem você que educou? Como é que a gente faz isso? Porque uma coisa é eu falar, eu ensinei certo, você está fazendo errado. Outra coisa é você dizer, eu não sei o que foi ensinado porque eu nem estava lá. Já parou para pensar nisso? A gente precisa, para que a gente tenha uma sociedade estável e próspera. Eu não estou dizendo próspera de rica. Eu estou dizendo de pessoas que sabem quem são, que têm senso de propósito. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando, porque minha filha está fazendo uma faculdade que eu não sei se isso, se aquilo. Não, né, Dai? E muitas vezes a gente se apega ao valor econômico que uma faculdade pode trazer aos nossos filhos. Né? Aquela mentalidade antigamente, meu filho vai ser doutor. Meu filho vai ser não sei o quê. E eu me recordo quando eu era jovem, quando eu era antes de casar, né? Tipo, dos jovens, que a gente estava no retiro que o pastor falou, acho que você também estava, Lígia, que o Pio falou. Que ele falou assim, se você decidir ser padeiro, vai fazer fila de gente para comprar o seu pão, porque Deus está com você. Se você decidir vender roupa, as pessoas vão procurar pelas suas roupas. Se o Senhor estiver com você, não importa o que você for estar fazendo. Existirá prosperidade, existirá a mão de Deus. Pode ser que você não seja rica, milionária, chegar de Mercedes ou sei lá o quê, mas não vai te faltar nada. Se você cuidar das coisas de Deus, se você tiver uma vida com Deus, se Ele for o centro da sua vida, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A gente não precisa esquentar a cabeça com mais nada. Porque a gente muitas vezes esquenta a cabeça porque a gente não está fazendo a nossa parte. A gente não faz o início de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que as outras coisas não sejam acrescentadas. A gente só quer coisas acrescentadas para depois a gente arranjar um tempo para buscar Deus. Eu não estou dizendo para ninguém pedir demissão no trabalho. Não estou dizendo para ninguém mudar o curso da vida, fazer alguma coisa. Mas a gente precisa lembrar da mulher de Provérbios. Qual que é o ponto da mulher de Provérbios? Ela trabalhava fora, mas a preocupação primordial na vida dela qual que era? Se assegurar de que todos de sua casa estavam bem. E quando eu digo bem, não é a criança feliz porque foi passear no shopping. É a criança muitas vezes triste porque você corrigiu e deu uma instrução contrária ao que ela queria fazer, mas que essa instrução que você deu está de acordo com a Bíblia. Você saber que todos estão bem é você saber que você está fazendo a sua parte para que os seus filhos sejam criados para serem uma cópia de Jesus Cristo. Que você está ensinando os seus filhos no caminho em que eles devem andar. E a partir daí, eu faço todas as outras coisas. Se todos da minha casa, se todos da minha família estiverem bem, aí então eu busco as demais coisas. Aí então eu vou trabalhar, eu vou fazer todas as coisas. Mas eu não consigo. Peça ao Espírito Santo. A gente não consegue mesmo, a gente não consegue todas as coisas. Porque muitas vezes a mulher que consegue todas as coisas, ela é só uma mulher sobrecarregada. Porque ela consegue todas as coisas tomando remédio para dormir. E vale a pena? Não. Só que se você tem o Espírito Santo dentro de você, você fala, Senhor, como eu posso organizar as coisas? Ou como a mulher virtuosa fazia, que de manhã ela planejava todo o seu dia. Será que o que te falta não é planejar o seu dia, deixar algumas coisas de lado e se atentar ao que realmente importa? Por exemplo, celular, gastar tempo com coisas fúteis. Mas eu preciso de uma distração. Ok, mas determine um período de tempo. Não é o dia inteiro na distração. Existem coisas mais importantes. Se você não educar os seus filhos, alguém vai educar. Como a Suelen falou aqui mais cedo, se você não der atenção ao seu marido, alguém vai dar. Se você não estiver presente, alguém estará. Então que sejamos nós.
Amém? E como está escrito em 3 João 4, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Já pararam para pensar nisso? Será que essa é a nossa alegria ou será que a nossa alegria é que o teu chefe te elogie? Será que a tua alegria é poder dizer que a tua família está nos caminhos do Senhor? Ou será que a tua alegria é algo que você encontra contentamento em você mesma? Você já parou para pensar nisso? Será que as pessoas que dividem a casa com você, elas têm o seu melhor? Será que esses dias eu estava analisando uma situação que me fez querer mudar algumas atitudes e efetivamente mudar. Eu falava com a Amanda e ela não me dava atenção. Só que eu percebi que muitas vezes ela falava comigo, eu estava no celular e eu não dava atenção. Então o que ela estava fazendo era replicar aquilo que eu fazia. Então eu falei, não. Ela vinha falar comigo, oi filha. Porque como que eu posso exigir que ela me dê atenção? Ou como a Suelen falou, vou gritar e falar e fazer um comando. Se eu faço o que ela está fazendo. É como eu brinco com o Du, né? Deus está vendo você reclamar de uma mini versão sua. Né? Porque a gente foi esses dias na casa da minha sogra. E todas as manhas da Amanda, tudo igual ele, quando era pequeno. Tudo ele. Não, ele falando, né? Não, mãe, porque você acredita que a Amanda, quando faz isso, igual você quando era pequena. Daí eu falei, Deus está vendo você reclamar da tua mini versão. E muitas vezes eles são o que a gente faz. Então a atenção que ele não te dá, quando seu filho adolescente não te escuta e fecha a porta, é porque quando ele queria falar com você, você não escutava. Talvez a tua criança que prefere estar no celular é porque ela vê você no celular o tempo inteiro. Porque eles querem o que a gente faz. Assim como a menina quer vestir o teu sapato, quer pegar as tuas bolsas, as tuas maquiagens e as tuas coisas, ela também quer um celular e quer o que você dedica a tua atenção. Então, se a mãe faz uma... Esses dias eu estava em casa e foi muito engraçado, eu achei muito bonitinho. Porque eu estava passando roupa, porque sim, eu sou das pessoas que passam a roupa, porque se eu não passar a roupa, eu vou abrir o armário, minha mãe vai sair lá de dentro. É ou não é? Eu já te falei isso, né? A minha mãe vai sair lá de dentro e falar assim, eu não acredito que seu marido vai sair desse jeito, com essa roupa amassada, Fernanda. Não foi assim que eu te ensinei. Fernanda, esse friso duplo, Fernanda, passa de novo. É mentira? Ela viu? Ela deve ter câmera escondida na minha casa. Fernanda, não se deixa a roupa de uma semana para outra. São mantras da minha infância. Adolescência, Fernanda, a roupa da semana se passa na semana. Friso único. O seu marido é o seu reflexo. Vão olhar para ele desarrumado. E é a mulher que é relaxada, não ele. Minha sogra concorda. Então assim, gente. Eu estava passando a roupa. A Mandinha parou do meu lado e disse assim, mamãe, quem te ensinou a passar roupa? Eu falei, a vovó Tere, você me ensina? Eu achei tão bonitinho, quase que eu dei um abraço e falei, ai filho, você não tem ideia do que é teu pai que usa 3 camisetas por dia. Tô mentindo, Zil? Eu achei tão bonitinho, daí eu falei, a mãe te ensina. Será que a vovó me ensina também? E ela foi falar com a vovó para pedir para ensinar. Porque ela me vê fazendo, ela me vê lá, tipo, passando roupa de boa e ela acha que isso é legal. Só que se eu tornar isso um peso, vai ser peso para ela. Se for chato, vai ser chato para ela. Ela quer cozinhar comigo, porque ela me vê cozinhando. Então, ela senta comigo para fazer bolo. Porque até me perguntaram se eu era boleira essa semana. Não, não sou, não tenho uma confeitaria, eu faço bolo quando pedem. Tem pedido bastante. Na semana passada... eu fiz 2 bolos no domingo. Eu falei para a Débora, eu falei assim, eu não quero fazer bolo tão cedo. Domingo à noite, a minha mãe, filha, para terça você podia fazer um bolo de morango. Eu falei, como é que eu digo não para ela? Não tem como. Eu falei, não, vou eu fazer mais um bolo. Mas amém, né, gente? Deus depositou algo, a gente tem capacidade de fazer, então vamos fazer. Vamos servir as pessoas que a gente ama. Cozinhando, fazendo, servindo dentro de casa, cuidando daquilo que é importante para o outro.
Esses dias eu estava conversando com meu marido e nem não sei por que cargas d'água a gente chegou no assunto de, e se eu morresse? Eu falei, eu acho que se eu morresse em 1 ano você casava. Dele, claro que não, porque a gente não está junto há 1 ano, a gente está junto há muito tempo. Eu ia sofrer por bastante tempo, eu ia ficar mal. Eu falei, eu aposto que você ia casar rápido. Ele, claro que não, vai que eu caso com alguém que nem roupa passa. Sim, gente, ele falou isso. Eu fiquei olhando ele, imagina eu andar tudo amarrotado. Beleza, só isso que eu faço, né? Mas, gente, eu nem lembro por que eu falei isso. Mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? A casa da gente não é só mais um encargo da nossa vida. A casa da gente é algo que o Senhor nos entregou como um presente. E quando eu digo a casa da gente, eu não estou dizendo só a limpeza, a conservação, uma casa como um ambiente que precisa ser mantido limpo. Eu digo como tudo que vem dentro da casa, ou seja, a família da gente, o lar da gente. Isso é uma bênção que o Senhor deu a nós. Então, assim, eu preciso escolher se eu vou manter a minha casa como sendo uma maldição ou se eu vou aceitá-la como bênção de Deus e fazer as coisas com amor. E nos últimos tempos, eu não sei nem quantos meses, porque eu não quero nem parar para pensar, porque senão já começa a tremer o olho. Eu estou sem diarista. E o Senhor me levou a começar há quanto tempo? Pelo menos 4 meses. E eu comecei a poder me dedicar às coisas da minha casa. Claro que nem sempre é tudo perfeito. Esses dias eu até brinquei. Essa semana, eu comecei a semana super bem, gente. Na segunda-feira à noite eu botei feijão de molho. Eu já deixei a mesa posta para o almoço do dia. A carne temperada, tudo certo. Tipo, eu falei, nossa, tipo, que lindo. É isso aí, tudo organizado. Gente, nesse mesmo dia que estava tudo organizado, chegou a noite, eu falei, eu não consegui lavar a louça do almoço ainda. Era noite, eu estava quase na hora de dormir, eu não tinha conseguido, porque a gente foi fazer reunião na gráfica, a gente fez um monte de coisa, tal. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu. Falei, dias de luta, dias de glória. Falei, mas está tudo bem, beleza, agora eu vou pegar e vou limpar, e vou ajeitar, e vou fazer, mas a gente tem que só fazer o nosso melhor com aquilo que Deus nos deu. Muitas vezes a gente fala assim, mas se eu tiver uma casa maior, então eu vou cuidar. Mas se eu me mudar deste apartamento pequeno para uma casa, então eu vou cuidar. Seja fiel no pouco e no muito o Senhor te colocará. Seja fiel cuidando bem do seu apartamentinho de 49 metros quadrados, para que o Senhor te acrescente uma casa de 280 metros quadrados. Amém? Então, assim, a gente tem que ser mordomo, guardião daquilo que o Senhor nos entregou. Então, seja a nossa casa física, quanto a nossa família, o marido que... Muitas vezes, não foi Deus que me deu o marido, mas foi você que escolheu, porque eu não conheço ninguém aqui que tenha sido obrigado a casar. Então, assim, se você escolheu alguém, se você escolheu se casar com essa pessoa, honre a vida do seu marido. Honre a sua família, a família que Deus te deu. Seja uma guardiã da sua casa, cuide do seu marido e dos seus filhos. E não é cuidar do seu marido como um bebê. É cuidar das coisas que ele precisa, ser parceira do seu marido naquilo que ele precisa. Seu marido é do ministério, seja a bênção com ele no ministério. Não seja aquela mulher que o cara faz parte das coisas e a mulher não faz. A gente precisa ser parceiro da pessoa que está com a gente, da pessoa que Deus nos deu. E se porventura foi uma escolha sua, faça ser o melhor, porque você que escolheu. Amém?